A paz do Senhor Jesus, queridos. Aqui quem vos saúda é o pastor Vilmar Couto, diretor-geral de finanças. E neste tutorial nós vamos estar abordando os assuntos referentes a comprovante de depósitos bancários e saídas autorizadas. Eu quero, antes de começar, mostrar para cada um de vocês como funciona o nosso sistema e as correlações entre os módulos existentes no nosso sistema SGFi. Como vocês podem observar nesse gráfico, é assim que o sistema se entende, é assim que o sistema se relaciona entre si. Primeira observação a ser feita aqui, que no quadro verde eu tenho todos os módulos de entrada. O calendário de finanças, de fato, ele vai registrar ali no calendário todas as entradas registradas. No módulo vermelho, nos dois módulos que está envolvido pela linha vermelha, nós temos os módulos de saídas, ok? Saídas autorizadas e investimentos. Nós temos também no módulo rosa aqui o comprovante, os registros de comprovantes bancários. A seguinte relação que o sistema faz é a seguinte: como vocês podem observar, todas as entradas registradas são lidas pelo módulo comprovante bancário. O comprovante bancário, ou seja, o módulo de comprovante bancário, vai ficar observando, ele sabe, ele já tem o conhecimento de todas as entradas que foram registradas por vocês nos respectivos módulos de entradas, dízimos, missões, ofertas e donativos. É importante observar também um outro comportamento do sistema com relação ao relacionamento interno que os módulos de comprovante bancário faz com o módulo de saídas autorizadas. Se vocês lembrarem, sempre existem alguns diretores locais de finanças que nos comunicam perguntando: ô pastor, por que eu informei uma data de despesa, por exemplo, 3/11, e naquela data do formulário de saídas autorizadas, o sistema ele deu informação que não existe despesa autorizada para aquele dia. Por que isso acontece? Porque o sistema ele vai trabalhar da seguinte maneira: o módulo saídas autorizadas vai buscar lá no módulo de comprovantes bancários se existe algum registro de data de culto, ou seja, de comprovante de depósito bancário com a data do culto 3/11, cuja resposta para aquela pergunta, existem saídas autorizadas para essa data, seja sim. Se foi respondido sim para essa pergunta neste formulário datado de 3/11, então o módulo de saídas autorizadas vai encontrar esse registro aqui e ele vai permitir que se faça um registro aqui em saídas autorizadas com a data de despesa 3/11. Isso porque esses dois módulos trabalham em consonância, trabalham observando o que tem registrado um no outro. Outro detalhe importante a observar nas correlações de tabelas no nosso sistema SGFi é quando nós queremos informar aqui em comprovantes de depósitos bancários, nós queremos informar um registro de um culto que não houve entradas em espécie, só houve entrada de meios eletrônicos, como MBWay, como TPA, multibanco. Então vamos criar aqui uma outra situação hipotética. Vamos imaginar que o dia 5/11, houve entradas de dízimos, houve entradas de missões e houve entradas de ofertas. Mas imaginemos que nesses 3 dias as entradas foram provenientes apenas de meios eletrônicos, ou MBWay ou multibanco. Então, a pergunta é a seguinte: é necessário informar o registro desse dia 5/11 aqui na nossa tabela de comprovantes bancários? Há quem imagine que não, pela uma lógica muito clara, não necessitaria. Por quê? Porque esses valores já entraram na conta e por si só aquilo já é um comprovante que nós temos lá na conta. Mas nós analisamos e pensamos que seria uma boa prática, ainda que nós não tenhamos necessidade de depositar os valores da data deste culto 5/11, porque todas elas vieram procedentes de meios de entradas eletrônicas, como MBWay, TPA, multibanco ou transferência. Então, logicamente, não necessitaria fazer esse registro aqui em comprovante de depósito bancário. Porém,
entendemos que sim, que é necessário. E como é que o sistema vai se comportar? Vamos analisar na prática como é que o nosso formulário, na nossa tabela de comprovantes de depósito bancário, ele vai se comportar com a informação respectiva a esse assunto que nós estamos falando agora. Vamos observar no módulo de dízimos, para a data aqui 12/11. Ao entrar, nós vamos identificar aqui que o valor é de 500 euros, porém esse valor foi proveniente de multibanco. Já está aqui marcado sim e tem aqui um hipotético comprovante. Vamos regressar. Vamos também observar dentro do módulo ofertas diárias e vamos encontrar aqui a data do culto 12/11. E vamos clicar aqui no dia do culto e vamos observar aqui o valor de 40 euros. E vamos observar que houve entradas por multibanco e o valor foi exatamente 40 euros. Então a gente observa, né? 40 euros aqui em cima menos 40 euros é igual a zero. Então, ou seja, o valor a ser depositado é exatamente nulo, zero. Como é que nós vamos observar esse lançamento do comprovante de depósito bancário para o dia 12? Quando eu entrar aqui no sistema e eu escolher a data do culto do dia 12 e clicar fora, então o sistema ele vai me trazer a seguinte informação, que um total de entradas proveniente de meios online foi de 540 euros e o total de dízimos e ofertas a serem depositados é exatamente zero. Então observe que nós não temos uma obrigatoriedade de anexar no relatório, no formulário, nenhum comprovante de depósito bancário. Também não temos a obrigatoriedade de informar aqui o valor depositado, apenas a data do depósito, ok? E é preciso nós fazermos o lançamento deste formulário aqui. É necessário fazer, por quê? Por causa da seguinte questão, que o nosso sistema ele vai entender que se por acaso, nesse dia aqui de culto, que é de 12/11, houve uma saída autorizada, ou seja, uma despesa autorizada, vamos supor que aqui houve uma despesa autorizada, então esse é o único lugar em que o sistema ele vai ler, ele vai buscar a informação de que para aquela data de culto houve, de fato, uma saída autorizada. Então, bastando apenas concluir o formulário, assinar. A observação aqui, pronto, no caso, não é necessário, mas foi uma questão minha de esquecer dessa condição de remover a obrigatoriedade do campo de observação, ok? Não estamos lançando, observem aqui, nenhum comprovante, não estamos informando nenhum valor, porém, qual é a informação mais importante neste formulário? É a informação das entradas de MBWay relacionada ao dia de culto e a informação que vamos aqui observar de que houve uma saída autorizada para esse dia de culto, ok? Ou pode haver, ou pode não haver. E aqui nós não temos, se vocês observarem, a informação de nenhum valor. Nós temos aqui a informação da data do culto e quando eu clico para observar esse relatório, ele vai estar exatamente assim, ok? Sem nenhum comprovante, porque a única informação que nós temos é essa, de que nessa data de culto houve apenas entradas por meios eletrônicos. Próxima questão. Repare na nova modalidade do título da organização da listagem dos relatórios dentro de comprovantes de depósitos bancários. Aqui nós temos a informação do mês, nós temos a informação de quanto foi depositado em espécie e de quanto entrou de maneira eletrônica. Esse relatório para nós é muito importante. Por quê? Porque a cada mês nós temos como fazer um filtro nos extratos bancários e através das referências bancárias que vocês utilizam, daí vocês entendam a importância de especificar sempre em cada depósito a referência bancária. E essa referência bancária nada mais é do que o nome da igreja. Vamos colocar como exemplo Bilbao, tracinho, e a data do culto, ok? 12/11. Não precisa colocar o ano, porque sempre nossas conferências é a nível anual. Então, não precisa colocar ADF, ok? É desnecessário, é perda de tempo, vocês vão gastar mais tempo escrevendo ali ADF, enfim. Basta escrever o nome da igreja, tracinho e a data do culto, porque quando eu estiver analisando, ou os nossos responsáveis estiverem analisando os extratos bancários, nós vamos identificar
a descrição e vamos fazer ali um filtro e vai nos aparecer apenas as relações de depósitos feitos por aquela igreja naquele mês. Então, já de cara, inicialmente, nós temos como fazer uma leitura de modo geral do quanto entrou em espécie e também quanto entrou de depósitos na característica online, transferências, MBWay, multibanco, etc. Então, esta é a nossa maneira de ter aí um controle mais exato de tudo o que entra. Se vocês observarem na nossa introdução, nós temos ali como fazer uma somatória de todos os dízimos, fazer um apanhado geral dentro daquele mês, ok? E então fazer uma confrontação no nosso relatório de comprovante de depósitos bancários e desta maneira, mês a mês, nós temos como fazer esse controle. Qual é a única maneira desse controle ser exato e dar celeridade ao nosso trabalho de conferência, igreja por igreja? De fato, a que cada um de vocês cumpram com esses requisitos básicos: discriminar nas referências bancárias, no conceito do depósito, a igreja e a data do culto. E nunca esquecer de fazer o lançamento, mesmo que seja um lançamento como esse. Não houve depósito, mas houve um dia de culto e houve entradas através de meios online. Especifica ali a data da operação, uma observação, se for necessário, e especificar se nesse culto houve ou não houve, ok? Despesas autorizadas. Dito isso, vamos para o nosso próximo assunto. Vamos para a problemática das moedas, ok? Nós temos aqui um culto, ofertas diárias. Deixa eu ver qual foi o exemplo que eu utilizei. Esse de 10 euros, entrou um total de 10 euros, sendo que 5 euros foi procedente de moedas. Então, nós vamos fazer o registro do comprovante bancário deste dia de culto, que foi 21 de outubro. Comprovante bancário, e nós vamos fazer o lançamento normal. Não vamos utilizar nenhum desses campos aqui para dizer sim. Vamos fazer um procedimento normal, e vale lembrar que o nosso procedimento normal de registro de despesas, de comprovantes bancários, nós não precisamos mexer nesses dois campos. Esses dois campos têm uma característica especial que eu vou falar daqui a pouco sobre eles, ok? Mas o registro normal de depósito bancário é a partir da informação da data do culto. A data do culto em análise é a de 21/10. Vocês lembram? Então, quando eu clico fora, ele vai me dizer que esse dia de culto foi uma sexta-feira e o total a ser depositado é de 10 euros. Porém, em muitos lugares nós não podemos depositar essas moedas por uma questão de política bancária. Então, vamos fazer o informe desse valor. Claro que se entrou 5 de moedas eu não posso depositar. O que eu posso depositar agora é exatamente 5 euros, ok? Especifiquei ali 5 euros. Vou anexar um comprovante qualquer. A nível de exemplo aqui eu vou tomar uma foto. E está aqui o nosso comprovante fictício com 5 euros de depósito realizado. A data do depósito pode ser o dia de hoje ou o dia exato daquele comprovante. Houve despesas autorizadas? Não. Quando eu clico não, isso aqui é imprescindível, nunca pode ser esquecido. Qual é a pergunta e qual é a condição que existe aqui? Observem, o valor de entrada desse culto foi de 10 euros. Então, eu depositei 5 euros em espécie, em bilhetes. E o sistema já compreendeu que houve uma divergência entre o valor depositado, valor ingressado, e o total de entradas naquele culto. Então ele pergunta o que foi que aconteceu. Houve despesas autorizadas? Para esse caso aqui, não. E aí ele vai perguntar depois, então, o que foi que aconteceu? Existem moedas ou valores pendentes a serem depositados? Obrigatoriamente eu preciso responder sim. Se eu responder não, ele vai ficar sem entender o que aconteceu. Ele vai dizer, olha, atenção, ao menos uma dessas opções acima necessita ser um sim. Houve retirada do caixa para a saída autorizada? Você já colocou aqui que não. Aí ele vai lhe perguntar, algum valor não pôde ser depositado? Então, não existe a possibilidade de eu depositar 5 euros para um comprovante que ele espera que seja depositado 10 e nenhuma dessas respostas sejam satisfeitas para sim. Então, ele vai querer que ou houve uma saída autorizada, pronto, ou então
houve algum valor, mesmo que não seja moeda, é porque no dia que eu fui depositar, aquela cédula estava rasgada e o banco não aceitou, ou enfim, um valor perdeu, eu não encontrei, ou enfim, aconteceu alguma coisa atípica e eu não pude depositar o valor todo por essa razão. Então é preciso especificar aqui, ok? Na observação, o motivo. Mas qualquer uma dessas condições, elas estão dentro desta resposta sim aqui. Valor pendente, ou no caso moeda, a serem depositados, sim. E aí eu explico aqui o motivo, ok? Aí nesse caso, a maioria dos casos dessa questão aqui é moedas pendentes, não precisa dizer qual for o valor da pendência, por quê? Porque aqui já tem, ok? Você vai fazer a sua assinatura, normal aqui, vai fazer a sua assinatura e você vai guardar o seu relatório. Então, observe que agora, na primeira situação, nós não temos aqui a informação do valor. Na segunda situação, que nós estamos utilizando de exemplo, nós temos aqui o valor de 5 euros, porém está em vermelho. E o que significa esse vermelho? Esse vermelho significa que o sistema encontrou alguma divergência entre o valor depositado e o valor que ele esperava. Okay? Quando nós viemos aqui para fazer a vistoria, simplesmente vamos identificar aqui vermelho, porque o sistema esperava 10 euros de depósito, foi depositado 5, o comprovante atesta isso e de fato aqui embaixo nós temos o motivo, moedas pendentes, e a resposta sim para houve moedas pendentes. Ok? Vocês percebam que agora nós temos essa opção sim e não para despesas autorizadas de forma editável, não dentro do formulário, mas dentro da visualização de detalhamento desse registro, tá bem? Isso para o caso de vocês precisarem fazer uma edição rápida para informar que nesse dia houve uma saída autorizada. Então, o nosso módulo de saídas autorizadas iria encontrar aqui dentro aquele dia com aquele sim de saída autorizada, iria reconhecer aquela data de 21/10 como uma data que de fato existe uma despesa autorizada qualquer. Por exemplo, ali material descartáveis, material de limpeza, vamos colocar aqui 21/10. Quando eu coloco 21/10 e eu clico fora, ele aceita. E depois, quando nós estudarmos esse módulo, vamos especificar essas outras opções que nós adicionamos aqui. Descartando ainda dentro do nosso comprovante de depósitos bancários, vamos a uma outra situação. Aproveitando que nós estamos falando de saídas autorizadas, e ainda não vamos exemplificar uma saída autorizada, mas ainda dentro do comprovante de depósito bancário, vamos partir do princípio que esse culto que entrou 10 euros e foi aqui 5 euros, depositado apenas 5 euros, ok? E aí nós temos aqui moedas pendentes. E agora a nova situação é que nós temos aqui um sim para despesa autorizada. Eu vou usar um outro exemplo, eu vou colocar não, e eu vou utilizar aqui um outro exemplo. Observe que interessante, eu acabei de colocar não aqui, e vou voltar lá no módulo de saídas autorizadas para a data 21/10, ok? Uma vez que agora nós colocamos não. Vamos lá, despesas autorizadas, uma despesa qualquer, e nós vamos colocar 21/10. Vamos estabelecer, quando eu clico fora, ele diz não existe despesa autorizada para esta data. Por quê? Porque ele foi buscar lá dentro do nosso módulo de comprovante bancário, ele foi fazer um check-in, foi fazer uma vistoria na data do dia 21/10 e ele encontrou a resposta não. Então ele diz, não existe despesa autorizada para este dia. Então ele não encontra uma correlação que valide essa função, ok? Vamos pegar aqui um valor maior de ofertas, vamos escolher aqui o dia de culto 7/10. O valor de entrada desse culto foi 200 euros. Vamos clicar aqui, nós vamos encontrar aqui a seguinte observação: entrou 200 euros, entradas em bilhetes, em moedas, houve saída autorizada de 20 euros, ok? Então, como é que nós vamos trabalhar esse dia de culto? Que uma entrada de 200 euros, dentro dessa entrada de 200 euros nós temos bilhetes, moedas, e houve uma saída autorizada de 20 euros para o dia 7/10. Então, eu vou voltar lá no módulo de comprovantes bancários e eu vou colocar aqui a data de culto 7/10. O sistema já me vai trazer que nesse dia de culto
ele espera que seja depositado 200 euros. Vou fazer aqui o anexo de um comprovante. Pronto, já anexamos aqui o comprovante hipotético. Nós temos aqui, então, na hora de formar o depósito, nós temos um depósito aqui de 150 euros. 150 euros. O sistema vai me perguntar, houve saída autorizada, houve despesa autorizada para essa data de culto? Sim. E houve moedas ou valores pendentes a serem depositados? Sim. A questão é que agora o sistema ele não sabe quanto é de um e quanto é de outro. A observação não faz o sistema entender ali, de fato, qual valor é para um e qual valor é para o outro. O sistema vai confiar na sua informação, não que a informação inserida na observação vai resolver o problema, ok? Não é isso. Aqui é uma questão para controle seu mesmo. Então você vai colocar aqui moedas pendentes. Você vai colocar aqui uma observação que dentro desses 50 euros aqui, que faz falta nesse depósito, 30 euros foi referente a moedas, ok? E despesa autorizada foi de, como nós havíamos estipulado lá no nosso formulário da entrada de ofertas, 20 euros, ok? Então eu vou colocar aqui uma firma. Isso aqui é um controle nosso, um controle de quem está fazendo o lançamento no sistema, não que o sistema ele está entendendo que 20 euros é de autorizadas despesas e 30 euros de moedas. Quando é que o sistema ele vai obter essa informação? Vamos colocar aqui a data do depósito que foi hoje. Até aqui vocês já entenderam tudo, ok? Então vamos guardar. Esse valor de 150 euros ele vem para aqui em vermelho. Como que nós vamos tornar esses 5 euros verde? E como que nós vamos tornar esse 150 verde? Então agora é que vem a explicação de como resolver essa pendência. Então vamos começar com esses 5 euros aqui. Esses 5 euros, o sistema SGFi, ele está esperando, o que é que está em falta aqui? Ele está esperando exatamente o informe da moeda pendente, que é esse aqui, para o dia de culto 21/10, o dia de culto 21/10. E o valor que o sistema está esperando é justamente quanto? 5 euros. O sistema está esperando 5 euros. Então vamos lá. Vamos clicar aqui no mais. E agora nós vamos utilizar daquela informação que nós havíamos dito que não utilizássemos sem necessidade. Agora, neste caso, existe a necessidade de nós respondermos sim. Este depósito se refere a valores pendentes ou moedas de algum culto? Sim. Agora, o sistema ele vai me dar a opção aqui de escolha da data deste culto. A data do culto é 21/10. E quando eu clico nas opções, o sistema ele já me traz aqui quais são as datas que estão pendentes de regularização de informe de valores pendentes. Então, o nosso exemplo agora é para a data de culto 21/10, ok? Eu preciso continuar ignorando esta opção aqui. Por quê? Porque eu não posso utilizar essas opções em conjunto. Não posso. Ou eu utilizo uma opção ou outra opção. Eu não posso utilizar as duas de vez. Ok? Dito isso, se eu, por exemplo, marcar sim, o sistema ele vai me dar uma mensagem de erro. Se deseja depositar um valor para vários cultos, selecione não para a pergunta anterior a esta, valores pendentes. Então eu necessitaria selecionar aqui um não para seguir e ainda eliminar essa data que eu tinha escolhido aqui, ok? Nós vamos informar o valor da moeda. Vocês observem que ele está pedindo aqui já e informando o valor de 5 euros. Então vamos informar 5 euros de depósitos pendentes, 5 euros. Mas observem lá, se por acaso eu errar e colocar mais do que 5 euros ou menos do que 5 euros, ele vai me dar uma mensagem de alerta dizendo que o valor está incorreto, está desconforme ao valor pendente para essa data de culto, calculado em 5 euros. Então ele já sabe que é 5 euros, ele só vai aceitar que você informe 5 euros. Então aqui já responde uma pergunta: será que eu posso dividir esse valor pendente e informá-lo 2 vezes? Uma vez e posteriormente outra vez ou 3? Não. O sistema só espera um informe, 2 valores pendentes para aquele culto. Se por acaso você precisou fazer 2 depósitos, aqui
no nosso comprovante de depósito, você tem a opção de escolher a maneira de escanear ali 2 depósitos ou 3, se for o caso, tira foto desses valores pendentes e lança apenas uma vez o informe desse valor pendente, ok? Então, dito isso, nós vamos aqui agora colocar a data do depósito e vamos, no caso, se houver necessidade, colocar aqui alguma informação e simplesmente assinar e guardar. O que é que o sistema ele vai fazer? Ele vai informar aqui esse comprovante de depósito para o dia 21/10, ou seja, qual é a nomenclatura dele? Depósito de moedas, no caso, ou valores pendentes, para essa data do dia 21 aqui, e ele diz que aqui o valor foi 5 euros, e automaticamente, o que é que o sistema ele vai fazer? O sistema vai tornar aqueles 5 euros que estava em vermelho em verde. Quando eu clico aqui para consultar, aqui ele esperava que fosse depositado 10 euros, foi depositado 5 euros. O sistema ele também ele já tem informação que o valor da moeda já foi lançado, o valor pendente já foi registrado, porque ele aloca aquele valor informado aqui dentro. E também automaticamente ele vai me descrever aqui nas observações esta descrição: valor de moedas somadas em 5 euros que estavam pendentes de depósito para esta data de culto já foi devidamente depositado no dia 24/11, dia 24/11. Aqui eu coloco a nomenclatura, mês, dia e ano, ok? Próximo tópico. O próximo tópico, nós temos aqui a seguinte situação: quando o valor está em vermelho, ok? O sistema esperava que fosse depositado 200, foi depositado 150, e eu tenho aqui embaixo exatamente as duas situações. Nesse mesmo comprovante, existe aqui uma pendência de 30 euros faltantes nesse relatório e 20 euros faltantes nesse relatório. 30 euros provenientes de moedas pendentes e 20 euros provenientes de despesas autorizadas que precisam ser registrados no sistema. Então, como é que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos fazer o informe das moedas pendentes ou primeiro nós vamos fazer o informe da despesa autorizada? Então, a resposta para essa pergunta é a seguinte: primeiro nós vamos fazer o informe da despesa autorizada. Por quê? Porque primeiro, aqui ó, primeiro o sistema precisa receber esse valor aqui, que é o valor autorizado, e segundo, ele precisa receber o valor das moedas nesta mesma ordem. Por quê? Porque como o sistema ele não sabe, ele precisa obter aqui essa informação primeiro. Vamos tentar fazer o contrário. Eu vou lançar aqui um informe de relatório, né, no caso de despesas pendentes, para o dia 7/11. Vocês observem que aquele dia lá 21, ele já não consta mais na listagem, ok? Então vamos verificar aqui e o sistema já me traz uma informação. É necessário registrar a despesa desta data em saídas autorizadas primeiro. Então vamos cancelar, vamos lá no modo de saídas autorizadas e vamos registrar esta data. Então vamos clicar no mais e vamos escolher aqui uma descrição habitual e vamos aqui para o dia 7/10. 7/10. Quando eu clico fora, ele não vai me dar nenhum erro, porque ele entende que lá tem um sim registrado naquele formulário da data do culto 7/10, respondendo a pergunta: houve saída autorizada para aquela data? Ok? Pronto. A segunda pergunta que nós temos que satisfazer é essa aqui: eu desejo reembolso para essa despesa, sim ou não? Vamos ver. Se eu responder sim, o sistema ele não vai informar esse valor de despesa autorizada lá na nossa tabela. Por quê? Lá na nossa tabela de comprovante de depósito. Por que ele não vai jogar lá? É porque ele entende que esse valor aqui que eu vou informar da despesa, e que pode ser ele qualquer um, pode ser ele 50 euros, pode ser ele 100 euros, pode ser de 1.000 euros, ok? Pronto, clico fora. E a única coisa que ele vai me perguntar é a fatura, ok? E ele vai me exigir aqui que eu escreva exatamente o número do meu MBWay ou o número da minha conta bancária como diretor local, para que a igreja possa me ressarcir dessa despesa que eu estou comprando, ok? Vale lembrar, mais uma vez, dessa despesa autorizada que eu estou comprando com o meu valor, ok? E que depois, posteriormente, a igreja fará uma transferência ou por MBWay ou por transferência bancária, tá bem? Para me ressarcir, me reembolsar deste adiantamento que eu fiz para facilitar ali aquela compra. E eu quero frisar uma vez mais: autorizar. Então, parte do princípio que a comunicação prévia deve ser feita com a Diretoria Geral de Finanças, para que o diretor local então tenha ali já a autorização concedida para realizar aquela compra, ok?
ok? Mas vamos imaginar que eu coloque não. Eu não quero um reembolso porque esse valor é o valor que está que foi retirado ali naquele dia de culto para essa devida compra. Então, automaticamente, o sistema ele já vai me responder que o valor da despesa é incorreto ou a data da despesa estar equivocada. Confira em comprovantes bancários. Lá em comprovantes bancários, o valor, vamos voltar lá para a data do dia 7/10, em comprovantes bancários, 7/10, o valor pendente, o valor faltante, a divergência é exatamente de 50 euros. Então, a saída autorizada para o dia 7/10, nunca ela poderá ser maior do que 50 euros. Eu vou colocar 51 euros e ele vai me dar erro. Se eu colocar 50 euros, também vai me dar erro. Por que vai me dar erro? Porque, se vocês recordam, lá no formulário de comprovante de saída, para esta data de culto 7/10, eu tenho duas condições. Eu tenho sim para saídas autorizadas e eu tenho sim para moedas. Então o sistema ele não pode aceitar 50 euros. Por quê? Porque ele vai entender que existe também um outro débito a ser ressarcido, que é as moedas. Então não pode ser 50 euros. Ele vai esperar aqui exatamente um valor menor a 50 euros. Pode ser qualquer valor menor a 50 euros. Por isso que o sistema ele espera apenas que eu informe primeiro a despesa autorizada, para que depois eu informe as moedas, caso naquele dia de culto houve duas saídas, para despesas autorizadas e para moedas pendentes, ok? Então, se eu colocar 49,90, o sistema vai aceitar. Mas se eu colocar, por exemplo, 49,99, o sistema vai aceitar. Mas se eu colocar 50, ele não vai aceitar, tá bem? Então, vamos colocar aqui o valor que nós combinamos lá na observação. 30, no caso, 20 euros para despesa autorizada, ok? 20 euros para despesa autorizada. Vamos colocar aqui uma fatura qualquer. Vamos tirar uma foto. Eu firmei e agora eu salvei. Quando eu salvei, o sistema ele me colocou aqui no registro de outubro, saídas autorizadas, o valor de 20 euros, já tenho aqui, e também ele, neste exato momento, ele está escrevendo dentro do dia 7/10, que é a data que nós estamos aqui em análise, ok? Ele está escrevendo aqui dentro agora aqueles 20 euros que eu acabei de informar lá. Então, primeiro foi satisfeito esta dúvida que o sistema tinha. Quanto era mesmo o valor autorizado? Ele já escreveu aqui dentro 20 euros. Qual é a informação que o sistema não tem? Ele ainda não tem o valor das moedas. Agora sim, eu posso fazer o informe em comprovantes bancários daquela moeda pendente, que é de 30 euros. Então foram 30 euros de moedas. Eu vou responder sim para a pergunta. Esse depósito refere a valores pendentes? Sim. Vou escolher o dia de culto, agora ele vai aceitar, 7/10. Vou colocar aqui o comprovante de depósito bancário, anexado o comprovante de depósito bancário. Vamos informar aqui 30 e ele já sabe que é 30. Então lembre-se que lá antes era 50, o valor total de divergência, mas agora ele me trouxe 30. Por que ele me trouxe 30? Porque ele já entende que lá foi colocado 20 euros, foi registrado 20 euros de despesas autorizadas. Agora ele espera apenas que eu informe 30 euros aqui. E é claro, você já sabe, se eu colocar mais, o sistema ele vai me dar uma mensagem de erro para o valor depositado. Então tem que ser 30 euros, nem mais e nem menos, ok? Data do depósito hoje. O restante aqui é uma observação se houver, ok? Vou colocar a assinatura e pronto. O que é que nós vamos observar lá? Nós vamos observar que o valor que estava vermelho agora está verde, tá bem? Então aquele dia de culto agora está verde. Então quais são as cores que eu espero verificar aqui? Eu espero verificar aqui apenas amarelos e verdes, e é o que eu vou mostrar agora no próximo tutorial, ou seja, no próximo tópico deste tutorial. Nós vamos esperar aqui também valores na cor roxa, ok? Que eu vou explicar o morado em espanhol, eu vou explicar o significado desta cor para este nosso relatório de comprovantes de depósitos bancários. Antes, verifiquem que dentro do 150, desse 150, o depósito bancário, o comprovante de depósito bancário, para a data do dia 7/10, nós temos aqui aquela observação que nós havíamos mencionado, e nós temos também aqui tanto valor autorizado como o valor das moedas, fazendo ali a somatória. Qual é a seguinte somatória que o sistema vai fazer? Ele vai somar 150 mais 20 do valor autorizado mais 30 das moedas. O que é que ele precisa encontrar aqui? Ele precisa encontrar aqui exatamente os 200 que o sistema estava esperando. 150 mais 20 mais 30, 200, ok? Dito isso, regressamos
e vamos para a segunda, ou seja, para a próxima situação dentro do nosso comprovantes de depósitos bancários. A próxima situação é a seguinte: nós temos aqui alguns cultos que ainda não foram lançados registros do comprovante de depósito bancário. Vamos lá consultar? Vamos lá em comprovante de depósito e nós temos aqui 3 datas já lançadas: 7, 12 e 21. 7 do 11, perdão, 7 do 10, 12 do 11 e 21 do 10, ok? Por que essas datas não estão relacionadas por mês? O sistema, vale lembrar que o sistema está arrumando e está agrupando por data de depósito, por mês de depósito, ok? Então o depósito foi realizado em novembro, então ele vai arrumar dentro do grupo novembro, ok? Se vocês perguntarem, mas tem 2 de novembro, por quê? É só uma questão de atualização. Quando eu clico em atualizar, o sistema vai demorar um pouco, porque ele vai estar carregando todos os arquivos, todas as imagens atualizadas por todos os tesoureiros, todos os usuários. Ele demora um tempinho, pronto. Vocês estão vendo aí que ele fica agrupado por mês do depósito, ok? Mês do depósito. E aqui ele vai fazer um segundo reagrupamento. Ele vai reagrupar por ordem cronológica das datas, ficando sempre ali juntinho a data do culto que foi feito o depósito principal e o secundário, que foi o de moedas. Recapitulando: dia 12, dia 21 e dia 7. Então vamos regressar lá. Vamos encontrar exatamente qual é o dia que falta. Nós temos aqui o dia 12, nós temos aqui o dia 21 e o dia 7. Nós encontramos aqui dia 28 do 10 e dia 14 do 10, que não tem relatório emitido. Antes de mais nada, eu quero vir no dia 28 e quero ver qual é a observação que eu tenho aqui. Esse dia houve apenas entradas por multibanco. Vamos ver a observação que nós temos no próximo dia, que é o dia 14. 50 euros de entrada e 25 euros via multibanco. Vou fazer agora uma explicação sobre lançamentos de comprovantes de depósitos bancários para vários dias de culto. Vou marcar sim e eu vou aqui agora procurar as datas do cultos pendentes. O sistema ele já me traz uma lista dos dias 14 e 11 que estão pendentes para informação. Se eu observar 14 e 11 e eu regressar lá nos meus dias de culto, eu não tenho aqui a data 11, aquela data 11. Então eu vou verificar aqui em dízimos e eu já encontrei aqui aquela data 11. Esse registro aqui foi 1.000 euros e ele não foi por multibanco nem TPA, não foi online, ele entrou em espécie, ok? Então eu vou escolher aqui, de propósito, apenas uma data para vocês verem o que acontece. Nesta modalidade, porque eu selecionei sim para a pergunta, este depósito que está este é um depósito que está relacionado a vários dias de culto, eu marquei sim. Uma vez que eu marquei sim, ele não aceita apenas uma data, ele diz: atenção, selecione mais de uma data de culto. Então eu preciso selecionar mais de uma data de culto, porque subentende-se que aqui é para facilitar a vida daqueles tesoureiros que têm me procurado e dito: pastor, por uma necessidade, eu preciso juntar ali 3 cultos, ou no máximo às vezes 4 cultos, e vou no banco, faço um depósito, e aí aquele comprovante do valor de 4 cultos, então nessa modalidade aqui agora você vai poder selecionar quantos cultos seja necessários ser marcado por vocês. E agora, o interessante é que ele vai trazer aqui a somatória do total em MBA e a somatória do total a ser depositado. Então, esse valor aqui de 1.025 é o valor que o sistema espera que seja depositado. Por isso que automaticamente ele já traz para aqui, ó. Se por acaso você colocar um valor maior, ele vai dizer que o valor está incorreto. É necessário que o valor total depositado para esta modalidade seja exatamente o esperado pelo sistema, correspondente com as datas de culto selecionadas acima, calculado em 1.025, ok? Então, essa é a observação que precisa ser levada em consideração, e aqui você vai fazer ali o anexo do comprovante, você vai escanear ali o comprovante de culto para aquela data.
Uma vez escaneado, revisando datas de cultos selecionadas, o valor total já está aqui sendo informado pelo sistema. No campo de valor depositado também, por padrão, já vem pré-selecionado a data do depósito hoje, uma observação se por acaso seja necessário, a sua firma, e vale lembrar, o sistema não vai permitir passar um valor diferenciado ao valor total do culto que foi escolhido aqui. Não tem nenhuma dificuldade, basta utilizar esse recurso e da seguinte maneira, com a responsabilidade de que a orientação primeira que foi dada desde o início é que nunca deixem acumular vários cultos sem que o depósito seja feito. A prioridade mínima, né, no caso ali, o que nós podemos minimamente esperar é que você junte dois cultos. Por exemplo, escolha sempre o dia de segunda-feira para depositar os cultos de sábado e domingo. Escolha ali a data de sexta-feira para depositar os cultos de terças e quintas. Você, com essa modalidade, pode, não há problema algum, você pode fazer ali o depósito de dois cultos. Vamos supor que aqui seja sábado e domingo. Você faz um único depósito do valor total, ok? 100%. E aí na hora, você com esse comprovante único, você escolhe ali aquelas duas datas de culto, sábado e domingo. No caso, terças e quintas, né, quando for depositar na sexta. E aí quando você informar aqui, o valor que já vem pré-selecionado aqui dentro do valor depositado, basta colocar a data daquele depósito, basta colocar uma observação se houver e fazer a sua firma aqui e guardar. A única condição que impede de você utilizar essa opção para vários cultos é quando em um desses cultos existam, por exemplo, valores pendentes a serem depositados ou saídas autorizadas. Essas informações de saídas autorizadas para aquela data de culto ou valor de moeda pendente para aquela data de culto não aparecem nesse formulário. Relembrando, esse formulário com a opção de utilizar sim para vários dias de cultos, só é válido quando você for depositar o valor cheio, exatamente o valor total que o sistema espera ser depositado, ok? Ele já lhe diz aqui, ó, que naqueles cultos houve um total de 25 de MBWay ou de multibanco e um total de 1.025 a ser depositado em espécie. Se for possível depositar tudo, aí sim é possível utilizar esta opção aqui, depósito para vários cultos. Gravem bem essas condições, voltem o vídeo, se inteirem, é muito fácil, é somente habituar, ok? E aí vocês vão guardar. Eu quero chamar a vossa atenção agora, quando eu clicar em guardar, o que é que vai acontecer. Reparem bem que o sistema ele vai começar a processar aqui em cima, ele vai começar a processar aqui em cima a quantidade de processos. Eu arrastei para baixo, propositadamente, ele vai aqui, ó, ele vai mostrar guardando, em espanhol, câmbios, guardando mudanças feitas, 1 de 4. Ele tem 4 processos que agora ele está processando automaticamente para que ele registre na base de dados essa primeira informação aqui. E também ele vai registrar a segunda informação, que é essa aqui, ó, a de 1.000 e a de 25 euros, que é 1.000 do dia 11 e 25 do dia 14, ok? Então ele está guardando essas informações aqui na nossa base de dados. Então ele está contabilizando quantos processos ele precisa fazer, e muitas pessoas nessa hora que o sistema ele está trabalhando para guardar, e vocês verificam que existe aqui em cima, né, esse número aqui, ó, esses números, essa numeração que vocês precisam esperar que ele comece a sincronizar esses passos. Ele está sincronizando esses processos. Era 4, mudou para 3, agora mudou para 2. Então vocês esperam mudar para 1. Muitas pessoas nesse momento fazem o quê? Vão minimizar o programa e vai fazer outra coisa, vai abrir ali o WhatsApp, enfim, ou vai até mesmo desligar a tela. Eu não recomendo fazer isso porque retrasa mais. Ele vai trabalhar em segundo plano e ele vai retrasar mais ali o processo. Não que ele deixe de fazer o processo, mas ele vai retrasar mais o processo. Então, eu recomendo você esperar um pouco com o sistema em primeiro plano, ok? Aberto, e vocês vão esperar concluir o processo ali. Ele vai chegar aqui no número 1 e depois o número 1 vai desaparecer, ok? Quando desaparecer, aí vocês simplesmente podem minimizar o programa, ou, enfim, e fazer qualquer uma outra atividade e apagar ali
o seu telemóvel. Eu vou fazer agora um resumo geral de tudo que nós vimos, ok? Nesse nosso tutorial. Vou criar uma situação aqui bem prática. Ofertas diárias, eu vou colocar ali um valor qualquer. Vou colocar aqui 100 euros. E vou finalizar. Vamos lá, vamos finalizar essa oferta de 100 euros. Qual foi o dia? No dia de hoje, data do culto hoje, 24/11. Então, vamos lá, comprovante de depósito. Vamos puxar aquele dia, 24/11. Vamos fazer o devido lançamento. Vamos depositar aqui 50 euros. 50 euros, ele já entende que houve uma pendência. Eu vou dizer que sim, para houve saídas, despesa autorizada, e eu vou dizer não, que não houve moedas e nenhum valor pendente, ok? Ou seja, o que houve foi uma despesa autorizada, tá bem? Então, é isso que vai acontecer nesse exemplo. Vou colocar a data do depósito como sendo a data de hoje, 50 euros. Vou subir aqui uma foto qualquer, foto anexada, e vou guardar. Ele pede aqui uma observação. E vou guardar. Ele vai ficar em vermelho, é lógico, tá bem? E agora eu vou observar que eu tenho sim para a pergunta houve despesa autorizada. Somente com essa condição é que para esse dia 24/11 eu posso informar lá no nosso módulo de despesas autorizadas, de fato, a saída autorizada que houve. Eu vou buscar aqui uma despesa de descartáveis, por exemplo. Vou colocar aqui 24/11, ele vai aceitar. E a pergunta, desejo reembolso para essa despesa? Eu vou clicar sim. Quando eu clico sim, olha o que acontece. Quando eu clico sim, o sistema diz o seguinte: este reembolso não será possível, visto que existe uma divergência para o valor de depósito oculto associado à data de despesa selecionada acima. Por que ele me dá essa informação? Vamos imaginar que o tesoureiro ele comprou essa despesa, ou seja, ele pagou essa despesa com o próprio recurso e ele quer agora o reembolso, ele marca sim. Por que o sistema não aceita esse sim aqui? Ele só vai aceitar o não. Porque, se vocês forem observar, lá no dia 24, o dia do culto, 24/11, houve uma divergência. Era 100 de entrada, porém eu depositei 50. Marquei não para as moedas pendentes e marquei sim para a saída autorizada. Ora, se eu marcar sim dizendo que eu quero o reembolso, e naquela data de culto existe uma divergência, o sistema não vai permitir. Ele entende que a única opção aceitável é não. Para quê? Para que o sistema, ele, uma vez que eu coloque aqui o valor da despesa, que é justamente o que lá está registrado no módulo de depósitos bancários, que é uma divergência de 50 euros, neste caso, diferente do outro, neste caso o sistema somente vai aceitar 50 euros. Se eu colocar 49,99, ele não vai aceitar. Se eu colocar 50,01, ele não vai aceitar. Ele vai aceitar exatamente 50. Por quê? Porque lá no registro de depósitos bancários existe uma divergência para aquela data do culto, ok? Eu retornei aqui para nós verificarmos aqui no nosso comprovante de depósito bancário exatamente o que ocorreu aqui nesse dia. Observem que é 100 euros que nós informamos aqui como, ou seja, que o sistema informou acerca do valor que ele espera, e 50 euros que nós informamos do depósito que foi feito, e nós sabemos que o sistema espera exatamente ali 50 euros. Vamos voltar lá? Uma vez nosso formulário totalmente preenchido, lembrando com o não selecionado, não desejo reembolso para essa despesa, então basta apenas firmar e guardar. Nós temos então o lançamento de uma despesa autorizada para essa data do dia 24. Então vocês lembrem que aquele valor que estava registrado em comprovantes de depósitos bancários em vermelho, agora ele vai estar em cor verde. Olhe bem, aqui, 24/11, esse 50 estava vermelho. E agora ele está verde. Por quê? Porque os 100 que ele esperava, agora está satisfeito da seguinte maneira: 50 euros que foi informado do depósito e 50 euros que foi informado da saída autorizada. É esta maneira que nós precisamos ver o nosso relatório de comprovantes de depósitos bancários, com valores ou em lilás, que é o caso para o registro de valores de datas múltiplas de culto, verde para o caso de que o sistema está satisfeito com o que ele esperava dos depósitos feitos relacionados às entradas informadas, ok? Então, amarelo para o caso
de que este é um segundo depósito para aquela mesma data de culto, informando ali valores pendentes, na maioria dos casos, por questão de moedas, ok? E essa informação aqui de valor nulo, que nós vamos entender que se trata de um dia de culto que não houve nenhuma entrada em espécie para ser depositado, nada mais que valores entrantes via MBWay, que entra aqui no nosso relatório geral, na nossa contabilidade geral de valores provenientes de recursos online, ou MBWay, TPA, multibanco. Recapitulando aqui, uma informação importante, vocês reparem que nessa lista não aparece o dia 28. O dia 28/10 que nós temos lá no nosso dia de ofertas, nosso culto dia 28, ok? Existe aqui do dia 28, tá bem? Existe aqui o valor de 100 euros. Quando eu clico aqui, a informação é que esse dia houve apenas entrada por multibanco. É uma das primeiras questões que nós vimos nesse tutorial, que é importante nós lançarmos esse valor. Por quê? Se nós não lançarmos esse dia 28, aquele valor de 100 euros, ele não vai ser contabilizado para nós aqui no total de valores de MBWay registrados no mês, tá bem? Então, eu preciso ter um local para olhar e verificar o total. Então, é com base nessa informação feita que nós vamos observar ali aquele total. Então, eu clico aqui em mais, é um único dia apenas. Eu vou escolher aqui o dia 28/10. Quando eu clico fora, o sistema já me diz quando foi o valor de 100 euros proveniente de multibanco. Não existe nenhum valor a ser depositado. Por conta disso, o sistema não exige que eu faça o escaneamento de nenhum comprovante. O sistema também não exige que eu informe nenhum valor de depósito. Ele pergunta qual foi a data do depósito hoje e eu vou agora fazer aqui a assinatura e guardar. Okay? Pronto, já tenho aqui a informação do dia 28/10. Vale lembrar que se vocês prestou atenção, a data do depósito eu não tinha inserido, o sistema colocou automaticamente, porque essa data do depósito é condicionada à data do culto, ok? Porque naquele dia o valor já entrou no banco, então eu não coloco data de depósito como hoje, tipo 2, 3 dias depois que eu vou lançar o relatório, ou seja, o sistema já puxa aquela data do culto como sendo a data do depósito, por isso que ele vai arrumar agora, se vocês observaram, ele vai arrumar no mês de outubro, ele fica ali embaixo, ok? O dia 28 de outubro. Também é outro exemplo que não vai ter nenhum valor como esse do dia 12/11, tá? Ok, meus amados, finalizamos aqui este tutorial que corresponde aos nossos dois módulos. Esses módulos que nós abordamos hoje no nosso tutorial foi comprovante de depósito bancário e saídas autorizadas, lembrando sempre a correlação que existe entre esses dois módulos. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém.